Hoje a gente vai mergulhar em Gênesis 17. É um capítulo que, olha, pode parecer coisa de muito tempo atrás, mas que tem uma das alianças mais transformadoras da história. É uma história que fala sobre promessas, sobre identidade, um acordo que literalmente moldou o destino de nações inteiras. Bora entender por que essa aliança é tão fundamental. E tudo começa com um número, 99. Pensa só, essa é a idade de Abrão quando a vida dele está prestes a virar de cabeça para baixo. E esse detalhe não está ali por acaso, não. É para deixar bem claro, desde o início, que o que vem pela frente, bom, não segue a nossa lógica. A gente está entrando aqui no território do impossível. E aí, em total contraste com a imagem de um homem de 99 anos, vem essa declaração poderosa. É uma afirmação de poder total, absoluto. E é essa afirmação que vai ser a base, o alicerce, para cada promessa que vai vir a seguir. O cenário está montado, né? A fragilidade humana de um lado e o poder divino do outro. Então, para a gente entender bem essa aliança, vamos passar pelos seus momentos-chave, ok? Primeiro, a promessa que desafia a realidade. Depois, os termos desse contrato divino. Aí vem a mudança de nomes, que sinaliza um novo destino. Tem também o riso da descrença, daquela dúvida bem humana. A gente vai ver a distinção entre os dois filhos e, por fim, o ato de fé imediato que sela o acordo. E é aqui que a coisa aperta. Imagina só, Abrão, com quase um século de vida, ouve que vai se tornar pai de uma multidão de nações. É uma promessa tão, mas tão grandiosa e tão fora do que a biologia permite, que na hora já cria aquela tensão central da história. E aqui a narrativa traz um ponto-chave. Isso não é só um presente que cai do céu, não. É uma aliança. Dá para pensar nisso quase como um contrato mesmo. Existem termos, condições, as promessas de um lado e os deveres do outro. Ok, então vamos abrir esse contrato e dar uma olhada nos detalhes. De um lado, a gente tem as garantias extraordinárias oferecidas por Deus. Do outro, o que se exige de Abraão e de seus descendentes, as ações e o compromisso. Vamos aos detalhes. Do lado divino, a promessa é gigantesca. Uma descendência vasta, que vai incluir até reis, e a posse da terra de Canaã para sempre. Em troca, a parte de Abraão é viver com integridade e, o ponto mais crucial, instituir a circuncisão. Esse ato físico se torna o sinal permanente visível da aliança, uma marca no corpo que representa um pacto espiritual. E a história continua, e a gente percebe que a transformação vai muito além das promessas. Ela atinge a própria identidade dos protagonistas. Naquele mundo, um nome não era só um rótulo, era uma declaração de quem a pessoa era e qual era o seu destino. E a mudança é profunda. Abrão, que significava pai exaltado, vira Abraão, pai de muitas nações. Percebe? A identidade dele sai de uma honra pessoal para um destino global. E o mesmo acontece com Sarai. Antes, minha princesa, um termo particular, ela se torna Sara, uma matriarca de alcance universal, mãe de nações e reis. Os novos nomes refletem a nova realidade prometida. Mas vamos ser sinceros, como é que um ser humano reage a uma promessa tão inacreditável? A narrativa não foge desse conflito. Pelo contrário, ela o coloca bem no centro da história, mostrando um momento de pura e compreensível dúvida. É exatamente essa a pergunta que fica martelando na cabeça de Abraão. E, honestamente, ficaria na cabeça de qualquer um de nós, não é? Ele vai ter 100 anos quando o filho nascer e Sara 90. A biologia, a experiência de vida, a lógica, tudo grita que isso é impossível. E a reação dele é a mais humana possível. Ele ri, mas não é um riso de alegria, sabe? É um riso de incredulidade. Ele se curva em adoração por fora, mas por dentro, o absurdo da situação o faz rir. Esse é um dos momentos mais relacionáveis do texto, essa colisão entre a fé e o ceticismo. A história então se aprofunda e aborda uma questão bem prática. Abraão já tem um filho, Ismael. Então, por que não cumprir a promessa através dele? A resposta de Deus introduz uma distinção fundamental. Abraão, bem pragmaticamente, oferece uma solução lógica. Ele basicamente diz, olha, que a promessa se cumpra através de Ismael. Ele está tentando conciliar a promessa divina com a realidade que ele já conhece.
É uma tentativa de tornar o impossível um pouco mais possível. Só que a resposta divina é muito clara. Ismael não vai ser esquecido de jeito nenhum. Ele vai receber uma benção imensa, vai se tornar uma grande nação. Contudo, a aliança é específica. Aquele pacto perpétuo vai ser estabelecida com Isaque, o filho que ainda nascerá de Sara. Ou seja, a bênção é ampla, mas a aliança é precisa. E como é que se resolve essa história de dúvida? Com ação. Depois de todo o diálogo, a incredulidade e a negociação, a narrativa caminha para o ato final de Abraão, que demonstra sua aceitação final dos termos. E a sequência dos eventos é muito reveladora. A promessa é feita, a ordem é dada, e o texto faz questão de enfatizar naquele mesmo dia. Abraão não enrola, não deixa para depois, não questiona mais. O riso interior é substituído por obediência imediata. E a obediência dele é completa. Ele mesmo, aos 99 anos, seu filho Ismael com 13, e todos os outros homens de sua casa, sem exceção. É um ato de fé abrangente e decisivo, que cumpre fisicamente a parte dele no contrato divino naquele exato momento. E assim, a gente fecha essa análise com uma pergunta para reflexão. A história de Abraão é sobre fé diante do impossível, e ela nos convida a pensar qual promessa, ideia ou possibilidade parece tão absurda a ponto de provocar o riso, mas que ainda assim poderia mudar tudo.